Queridos irmãos e irmãs, paz do Senhor Jesus Cristo, seja convosco. Estamos dando mais um passo neste trimestre de lições sobre o tema aperfeiçoamento cristão, propósito de Deus para o discípulo de Cristo. E hoje nós temos diante dos nossos olhos a lição sobre a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Responsabilidade de cuidar uns dos outros. Cada assunto desse que nós estamos estudando, cada um deles é mais importante do que o outro. Vem aí, portanto, a necessidade de todos os domingos nós estarmos aqui. Devido ao feriado que teremos terça-feira, mas nós temos um bom número de irmãos que vieram à casa do Senhor nesta manhã de domingo. Irmãos, introdutoriamente, sobre esse tema, responsabilidade de cuidar uns dos outros, o sonoplasta aí, se tiver muito estridente aí, você pode controlar aí. Cuidar uns dos outros, todos nós sabemos, e aqueles que não sabem, é bom que saibam disso, que o cristianismo é uma religião. Se é que podemos dizer que o cristianismo é uma religião, sem dúvida alguma, se é uma religião, ela é totalmente inclusiva. Por quê? Porque dentro deste cristianismo, que não acontece somente aqui nesta igreja, nem nessa cidade, mas existe cristãos em todo o globo terrestre. Dentro deste cristianismo, quaisquer pessoas são aceitas para que estejam ou que façam parte deste exército de salvos. Pode ser tanto de todas as tribos, línguas, nações, como está escrito na visão de João, lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 9. João disse essas palavras. Ele diz, olha, eu vi, lá no capítulo 7, verso 9, e eu vi estar diante do trono de Deus e do Cordeiro, povos de todas as línguas, tribos e nações, que se apresentaram diante do Senhor. Então, por que o cristianismo é uma religião inclusiva? Porque quando a pessoa se propõe vir para a igreja do Senhor Jesus, não importa a cor da sua pele, o status social dessa pessoa, se essa pessoa é intelectual ou se é indouta, não importa o país de origem, nada importa. Tão somente se essa pessoa aceitar o sangue de Jesus Cristo para remir os seus pecados, para perdoar os seus pecados, ela passa a fazer parte desse exército maravilhoso que eu e você fazemos parte dele. Louvado seja o nome do Senhor. Por que o cristianismo é totalmente inclusivo? Porque nós professamos a mesma fé, temos os mesmos princípios, os mesmos valores, os valores que eu creio, eu sei que você acredita também. Nós participamos da mesma mesa, que é a mesa do Senhor, todos os meses nós participamos aqui. A ceia do Senhor não acontece somente aqui em Campinas, não, em todos os países do mundo todo. Se as pessoas quiserem sempre ouvir a ordem do Senhor Jesus Cristo, essa ceia precisa acontecer em todas as igrejas cristãs do mundo inteiro. Nós temos a mesma missão, a missão de pregar o evangelho, temos o mesmo objetivo de um dia estar com Cristo na glória celestial. Então por isso, irmãos, e por muito mais do que isso, a igreja do Senhor Jesus, ela é uma igreja totalmente inclusiva. Mas o comentarista da nossa revista, ele tomou uma das figuras, ou uma das metáforas da Bíblia, no primeiro tópico aqui, para exemplificar a questão da igreja de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para as figuras de linguagem da Bíblia, muitas vezes a igreja ela é comparada a uma noiva, muitas vezes a igreja é comparada a uma lavoura, outras vezes a um exército, a um edifício, a um templo. Mas parece-nos que o ponto mais próximo, ou mais importante, que a igreja é comparada, ou essa figura de linguagem, essa metáfora, é quando a igreja é comparada a corpo de Cristo. Corpo de Cristo.
Isto aqui, irmãos, é importantíssimo. O comentarista colocou, e dentro deste assunto de cuidarmos uns dos outros. Dentro dessa proposta, então, o comentarista coloca aqui que a igreja é o corpo de Cristo, e ele introduz dizendo que a vida de um discípulo de Jesus precisa ser vivida como uma rede de conexão. Esta rede de conexão, ou a igreja como corpo de Cristo, isso nos faz entender que todos nós, como membros deste corpo de Cristo, uns desempenham um papel mais visível, outros desempenham um papel menos visível, mas todos têm a mesma importância diante do Senhor. Na igreja de Jesus Cristo, nós, como membros do corpo de Cristo, não existe lugar para vanglória, para dizer sou mais importante do que aquele, de forma alguma, de jeito nenhum. Irmãos, a utilização do termo em sentido figurado diz que desde os pensadores antigos, como Platão, como Joséfo, todos eles sempre tomaram o corpo para trazer lições maravilhosas. E isto veio na Bíblia Sagrada, Jesus Cristo, os apóstolos, em vários textos da Palavra de Deus, nós encontramos esta figura de linguagem tomando o corpo como figura da igreja do Senhor Jesus. A igreja, corpo de Cristo. Eu acho isso daqui, nós não temos tempo para ler todos esses versículos, mas eu acho isso daqui de uma importância enorme, enorme. Cristo Jesus, o Rei do Universo, o meu Senhor e o seu Senhor, espiritualmente, isso não é no sentido material, mas no sentido espiritual, no sentido figurado. Cristo tem um corpo dele na face da terra. Esse corpo é chamado de igreja de Jesus Cristo. E eu e você, nós fazemos parte deste corpo místico de Jesus na face da terra. Eu e você podemos levantar a nossa voz nessa manhã, pela graça do Senhor, e dizer, eu sou o corpo de Cristo. Eu faço parte do corpo de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. A utilização de tal figura enfatiza que a igreja é muito mais do que um ajuntamento de discípulos de Cristo, mas é a união imprescindível do povo de Deus em Cristo Jesus aqui na terra. Irmãos, tem razão da Bíblia dizer que nós estamos assentados aqui em regiões celestiais em Cristo Jesus. A posição que eu tenho e que você tem em Cristo é uma posição importantíssima. Graças a Deus por isso. Queridos, então nesta figura da igreja como corpo de Cristo, nós entendemos que esse corpo, ele é totalmente dependente, os membros uns dos outros. Por exemplo, imagine esta água aqui. O meu organismo pede para beber esta água, né? Meu organismo quer beber esta água. E, sem dúvida nenhuma, as minhas mãos podem tomar esta água aqui. Mas para que as minhas mãos tomem esta água, é necessário que os meus pés caminhem até lá. Para que os meus pés caminhem até lá, é necessário das pernas e dos músculos para que ajudem. Não é isso? Então, um depende do outro. Eu tomo essa água aqui e eu levo na boca, mas sem dúvida alguma eu preciso de uma boca e de uma garganta para engolir essa água. Mas precisa de um estômago para recebê-la, não é não? E depois precisa dos rins para filtrar, enfim. Então nós somos todos dependentes e muito dependentes uns dos outros. Esta é a dependência que Paulo fala em vários textos da palavra de Deus. O nosso corpo humano, ele tem cerca de 206 ossos. 206 ossos. Talvez alguém diga assim, eu disse para os irmãos que existem membros mais visíveis e outros menos visíveis, mas todos são importantes. Existem 3 minúsculos ossos do ser humano, eles são chamados, uns nomes conhecidos, interessante, martelo, bigorna e estribo. Esses 3 ossinhos minúsculos, eles estão dentro do nosso ouvido, ou no ouvido médio. Se tiver algum otorrino aqui, sabe disso. São os 3 menores ossos do ser humano. São minúsculos, a gente não vê, não enxerga. Nós não enxergamos esse tal de martelo, bigorna e estribo. Mas eles têm uma importância
tão grande, que se tirar algum desses ossinhos, algum desses minúsculos ossos do nosso ouvido, a pessoa passa a não ouvir mais. Não ouvir mais. Mas ninguém vê, ninguém enxerga, ninguém está vendo esses ossinhos, mas eles têm uma importância tão grande. Por que isso? Por que que Deus fez dessa forma? Sabe, irmãos, para que ninguém se glorie dizendo, não, eu sou mão, né? Eu sou braço, eu sou perna, eu sou mais importante. Não, não tem importância maior do que outra pessoa, não. A palavra de Deus, ela diz que todos os membros deste corpo são interdependentes. Eu preciso dos irmãos, você precisa de mim, esta é a nossa interdependência, bendito seja o nome de Jesus. Diz que esses ossinhos, eles recebem e transmitem vibrações dos sons no ouvido, e aí que começa então, ou que acontece esta coisa chamada ouvir. Diz aqui o comentarista também, os discípulos de Cristo como membros do corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Assim não tem como estar em Cristo e não estar no corpo de Cristo, sendo Ele a cabeça e todos nós o corpo. Logo somos membros do corpo de Cristo, somos diferentes, é lógico, mas não independentes, pois precisamos uns dos outros. Será que porventura alguém aqui nessa terra ousa dizer assim, eu não preciso de ninguém? Será? Será que alguém nessa terra ousa dizer, não, eu posso viver sem a minha família, eu posso viver sem os meus filhos, eu posso viver sem o meu pai, sem a minha mãe? Para com isso, eu dependo de você, você depende de mim, a igreja do Senhor Jesus, que todos nós dependemos uns dos outros. Eu falei sobre esses minúsculos ossos aqui, para quê? Para falar com os irmãos aqui, para falar com você, que às vezes você nunca pegou nesse microfone aqui, e você nunca veio aqui na frente dar um testemunho. Talvez você tenha dificuldade maior do que a minha de estar aqui com o microfone na mão. Mas você desempenha um papel dentro da igreja. Não existe ninguém no corpo de Cristo sem nenhuma função na obra de Deus. Cada um de nós temos uma função. Você pode dizer, pastor, eu não sei nem que função é a minha. Querido, você está aqui na escola bíblica dominical, assentado aqui. Você está dando a sua presença, que você é corpo de Cristo, você participa da ceia do Senhor, você está em comunhão, você está somando com esse grupo, com esse exército de Jesus Cristo aqui na terra. Só isso você está desempenhando um papel importante, ainda mais porque uns oram, né? O levantar das suas mãos, o seu testemunho, talvez um testemunho interno. Quantas pessoas na Bíblia Sagrada, que a palavra de Deus não traz nem o nome delas, mas desempenharam papéis importantíssimos. Tem uma das nossas revistas da escola dominical, que ela trouxe o título de Os Anônimos de Cristo. Pessoas que a Bíblia Sagrada não trouxe o nome delas, não foi escrito o nome delas na história, mas que desempenharam funções e papéis importantíssimos. Por exemplo, aquela menina lá na casa de Naamã. Qual o nome daquela moça? Ninguém sabe, era uma simples ajudadora ali, uma doméstica dentro da casa de Naamã, aquele grande chefe de exército. Mas ela pôde trazer aquela palavra através da sua patroa, dizendo, se o meu patrão for lá na minha terra, lá tem profetas de Deus, e Deus vai resolver o problema dele. Aquela evangelizadora, qual o nome daquela menina? Não sabemos, né? E tantas outras pessoas na Bíblia Sagrada. Então, saiba você, talvez o seu nome nunca foi nem proferido aqui nesse microfone, mas você é importantíssimo dentro da casa de Deus, porque você é corpo de Cristo, corpo do Senhor Jesus. Olha para quem está perto de você e diga, você é corpo de Cristo, você é membro desse corpo maravilhoso. O dever dos discípulos de Jesus. Duas grandes perguntas no início da humanidade Deus fez para o homem. Não sei se os irmãos se lembram. Quando Deus apareceu para Adão, depois de Adão ter falhado lá no Jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus chegou no Jardim do Éden e disse, Adão, onde é que tu estás? Onde tu estás, Adão? A palavra de Deus diz, e Adão havia se escondido de Deus.
Por que que Deus perguntou aquilo? Porque o relacionamento do homem com Deus havia se rompido por causa do homem, é lógico. Por causa do homem. Segunda pergunta que Deus fez para o homem, que está aqui na lição de hoje. Deus perguntou a Caim: Caim, onde está o seu irmão Abel? Onde, Caim, está o seu irmão Abel? Desde o início da raça humana nós encontramos essa dificuldade de entrelaçamento, de relacionamento interpessoal. Quando Caim responde para Deus: por acaso sou eu o guardador do meu irmão Abel? Se nessa noite Deus ouvir, ou se você ouvir a voz de Deus outra vez, aqui nesse templo, e Deus perguntar para você: onde é que está o seu irmão, a sua irmã? Aquela pessoa que às vezes vocês romperam os laços de comunhão, onde é que está essa pessoa? O que nós responderemos para o Senhor? O que nós responderemos para Deus? Caim respondeu: Pai, Deus, por acaso eu sou guardador do meu irmão Abel? Lógico que Deus estava perguntando, foi uma pergunta retórica, que Deus sabia o que Caim havia cometido, né? E Deus queria que Caim abrisse a sua boca e falasse alguma coisa. A lição de hoje fala do cuidado que nós precisamos ter uns dos outros. E nós queremos partir desse pressuposto de que todos nós somos membros de um corpo, interdependentes. Nós dependemos uns dos outros. Vamos parar com essa questão de dizer alguém é melhor, alguém é mais importante, alguém desempenha. Nada disso, nada disso. Cada um de nós fazemos funções diferentes uma das outras, mas todas são importantes para Deus. No dia em que Deus for distribuir os galardões, irmãos, vai ser uma surpresa para todos nós. Quando pessoas às vezes anônimas dentro da igreja, pessoas muito anônimas, receberão muito mais do que talvez o pastor Samuel e de que outros que às vezes falam muito alto aqui. Pessoas que o trabalho delas é totalmente, não tem nenhum holofote. Eu vejo diáconos e diaconisas que trabalham na casa de Deus e trabalham servindo as mesas com uma dedicação tão grande. Outros em tempo de festas aqui estão cuidando dos carros aí fora, estão fazendo um trabalho muito, muito oculto, que aos olhos do homem não é visto, mas Deus anota tudo isso lá nos céus. A palavra de Deus diz que Ele é o justo juiz, e Ele haverá de galardoar cada um segundo a sua grande e infinita justiça. Deus é justo, Deus é poderoso. Tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, Ele está anotando lá nos céus. E no dia do recebimento dos galardões, irmãos, eu sei que será uma surpresa para muitos. Quando nós haveremos de ver pessoas que nós nunca pensamos algo acerca delas, e Deus haverá de exaltá-las de uma forma grande e maravilhosa. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Mas está aqui o dever de cuidar dos discípulos de Cristo. É interessante notar que a pergunta que Deus fez a Caim: onde está o seu irmão Abel? A resposta de Caim foi: não sei, não sou guardador do meu irmão. E Deus nos trouxe aqui nessa escola bíblica dominical, na manhã deste domingo, para nós pensarmos um pouquinho sobre isso. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte, nesse ponto 2.1 da lição: tendências que diminuem a importância do cuidado mútuo. Por que que no século 21, nesta época marcada por uma diferenciação muito grande no modo de ser do homem e da mulher, por que que tem se diminuído muito essa questão do cuidado uns para com os outros? Isso está diminuindo a cada dia. E por quê? Então o comentarista trouxe 2 pontos aqui que eu acho interessantíssimo. Ele disse aqui, olha, 2.1: quais são as tendências que diminuem a importância do cuidado que nós precisamos ter uns com os outros? Ele diz aqui, número 1, ativismo. O excesso de ocupação contribui para que não atentemos ao próximo, inclusive no âmbito do serviço cristão. Todos nós sabemos que o século 21 tem sido muito marcado por homens e mulheres muito carregados de atividades, muito carregados. Dentro desse ativismo que o comentarista diz aqui, uma palavra sinônima chama-se pressa. Pressa. As pessoas hoje estão correndo de um lado para o outro.
em busca de atividades legítimas e correndo muito. Sabe, queridos, guarde o que eu vou dizer para vocês. Hoje, a questão da pessoa dizer, eu estou correndo, elas pensam que isso é chique, isso as tornam importantes. A pessoa diz, ó, pastor, estou na correria da vida. Elas se acham importantes por causa disso. Mas sempre esses valores que o mundo traz, a Bíblia Sagrada vai daqui para lá. Ela vai daqui para lá. A Bíblia Sagrada não dá valor a isso. Quantas vezes nós perguntamos, o irmão, como é que você está? Estou correndo, pastor. Estou correndo, não tenho tempo para nada, para cá, para ali. E quando a pessoa corre muito, a pessoa perde muito em outras partes ou em outras atividades importantes da nossa vida. Se é que nós podemos pensar em uma doença do século 21, chama-se a doença da pressa. Guarde isso, a doença da pressa. Então, um grande sábio chinês, ele diz, a vida cronológica, ela pode ser resumida em 3 palavras: pressa, preocupação e enterro. Muitas pessoas que estão correndo e correndo muito, estão para lá e para cá, querendo abarcar o mundo em seus braços. Lá na frente, elas vão concordar com Salomão e dizer, eu olho para trás e vejo que tudo é vaidade. Mas tudo que eu fiz foi legítimo. Mas Deus, o nosso Jesus Cristo, Ele não quer ver ninguém, nem um crente, nem uma serva de Deus, nem um servo de Deus, correndo demais da conta para lá e para cá. Por quê? Porque quando nós corremos muito, quando nós estamos nesse mundo de pressa, nesse mundo secularizado, ocupação o tempo todo, sentimento de importância, sentimento de sucesso e de eficácia, então a pessoa passa a viver uma vida às vezes confusa. Sabia disso? A pessoa passa a viver uma vida confusa, uma vida que ele não organiza o seu tempo, não organiza a sua vida, e sempre que você encontra a pessoa está correndo exacerbada, meio desorientada, confusa. O que mais? Essa pressa faz com que nós vivamos uma vida superficial. Por quê? Porque com pressa não tem jeito de você parar para ler a Bíblia. A pessoa com pressa não tem jeito de parar para meditar na palavra de Deus. A pessoa apressada, muitas vezes ela não percebe o irmão perto de você. Muitas vezes a pessoa apressada, ela torna-se uma pessoa insensível e de repente não percebe algum membro da família dentro de casa que está precisando de nós. Nós estamos correndo na vida, estamos aí na correria desse mundão, esse mundão que está para lá e para cá correndo. Eu já citei várias vezes para os irmãos aqui, um dia que Jesus Cristo chamou os seus discípulos e disse, olha, eu quero que vocês parem agora, vocês estão correndo muito. A palavra de Deus diz assim, os discípulos não tinham tempo para comer. E Jesus Cristo disse, eu quero que vocês parem, descansem um pouco, fiquem comigo um pouco descansando. Interessante. Nesse dia Jesus não chamou os discípulos, não foi para uma vigília, não foi para um estudo bíblico pesado. Jesus assentou e disse, eu quero que vocês descansem comigo um pouco aqui. Sabe, irmãos, Deus nos trouxe aqui na manhã deste domingo para que Ele faça com que nós voltemos os nossos olhos primeiro para os que estão dentro da nossa casa. Será que eu estou percebendo a minha esposa? Será que eu estou percebendo os meus filhos, meus netos? Será que estou percebendo a necessidade deles? Ou estou correndo? Estou exacerbado na vida? Dentro da igreja, será que eu estou percebendo os irmãos, as pessoas que às vezes nos abordam? Há pessoas que tudo que elas querem de nós é que a gente ouça o seu clamor, ouça as suas palavras. Às vezes nós precisamos ser tão somente ouvido para ouvir as palavras da pessoa. Por que Jesus chama os seus discípulos e diz, eu quero que vocês parem um pouco dessa correria? No texto lá em Marcos capítulo 6, verso 31 está escrito, eles não tinham tempo para comer. Eu vejo pessoas, irmãos, que às vezes comem em pé, não se assentam para comer, comem em pé, comem nos fast food da vida por aí afora, correndo, exacerbadas. Não, pastor, tem que correr atrás do prejuízo. Que prejuízo é esse, irmão?
Que prejuízo é? Estou correndo atrás do prejuízo. Essa semana eu entrei dentro do elevador. Cumprimentei um moço. Como é que está o senhor? Pastor, alguém tem que trabalhar nessa nação? Estou trabalhando, correndo. Alguém tem que trabalhar nessa nação? Fiquei pensando comigo, acho que só ele que trabalha nessa nação. Mais ninguém. Meu irmão, a lição é cuidar uns dos outros. E Deus está dizendo aqui para que nós cuidemos uns dos outros. Olha, eu pergunto aos irmãos, tem jeito de amar com pressa? Pode me responder, tem jeito de amar com pressa? O que é amor? Amor é a gente dedicar tempo para olhar nos olhos da pessoa amada, ouvir a pessoa, olhar com, como é que é? Interação? Como é que é, Bispa Neuza? Com empatia, com interação. Amar precisa de tempo. Às vezes você ama, você está junto com a pessoa amada e não precisa dizer uma só palavra, mas você está com empatia com a pessoa. Eu pergunto aos irmãos, tem jeito de orar com pressa? Já viram orar com pressa? Tem jeito de orar com pressa? Não tem. Por quê? Orar é estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus. Eu já disse aqui, uma mulher, Teresa de Calcutá, ela ficava 2 horas na presença do Senhor. E alguém perguntava, o que a senhora fala para Deus durante essas 2 horas? Ela, não digo nada. Eu só fico meditando nas bênçãos de Deus, nas maravilhas do Senhor. E o que é que Deus fala com você? Deus não diz nada para mim. Deus fica me contemplando aqui na presença dEle. Ei, coisa maravilhosa. Então, irmãos, Deus está nesta manhã falando conosco, para que nós paremos um pouco dessa correria da vida, diminuamos ou desintoxicamos a nossa agenda, para que nós possamos perceber as pessoas que estão à nossa volta. Perceber. Talvez haja irmãos aqui na casa de Deus, que essa pessoa não precisa mais do que um aperto de mão, um olhar nos olhos, um abraço de alguém. E eu gostaria mais uma vez de colocar com os irmãos aqui, que essa não é uma responsabilidade da liderança, é uma responsabilidade de todos os membros do corpo de Cristo. Que eu e você percebamos alguém nessa escola bíblica dominical, para que após a escola bíblica dominical, nós venhamos olhar no rosto dessa pessoa e dizer, irmão e irmã, você é importante para Deus. Você tem um valor muito grande para o Senhor. Glorificado seja o nome de Jesus. Ativismo. Então eu estava falando sobre as consequências desse ativismo. Vida confusa, superficialidade, incapacidade de amar, insensibilidade, falta de percepção, desgaste emocional. Já viram pessoas irritadas, desgastadas emocionalmente? Tudo pela correria da vida. Algum pai de família que se encontra, ou alguma mãe de família, que você tem corrido demais. Deus está dizendo hoje para você parar um pouco dessa correria da vida. Pare um pouco. Lá em Romanos tem um texto que diz que a vitória não é daqueles que muito correm. Não é daqueles que muito correm. Não é daqueles que se afadigam muito, mas é daqueles que muito confiam em Deus. Lá no livro do profeta, Deus disse, correste atrás de muito e trouxeste pouco. E o pouco que você trouxe, eu soprei, desapareceu. Então é melhor nós corrermos menos e estar debaixo da bênção de Deus. E ter uma família abençoada. E ter uma família que se assenta na mesa e olhe nos olhos uns dos outros. Para que nós venhamos perceber uns aos outros. Para que tenhamos sensibilidade uns para com os outros. Isto é o cuidado que a igreja precisa ter. A pressa inibe, ela é totalmente inibidora dos relacionamentos. Muito inibidora. Então, irmãos, o texto da revista aqui diz que 2 coisas diminuem a importância do cuidado mútuo. Primeiro, o ativismo. Segundo, individualismo. Há uma diferença de individualidade com individualismo. O que é a nossa individualidade? Deus nos fez únicos. Não existe 2 Samuel iguais. Não existe 2 Samuel, só existe um. Só existe um Reinaldo, né? Só, não existe 2. Nós somos únicos, essa é a nossa individualidade. Deus não fez o homem em série, como as fábricas de automóvel fazem os carros em série, não.
Deus é tão tremendo que nesses mais de 7 bilhões de habitantes da face da terra, não tem 2 Júnior, né? Só tem um, né, irmão Júnior? Só tem um Júnior, só tem um Samuel, só tem uma Neuza, só tem um Zé Francisco, só tem um de cada desses 7 bilhões de habitantes. Agora, o individualismo é diferente. Aí já parte para essa questão de egoísmo, da pessoa se fechar no seu mundo, e dizer: eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de pastor, eu não quero saber de família. A pessoa se fecha no seu mundo e acha que é importante, acha que não precisa de ninguém, né? Acho que não precisa de ninguém. Essa semana alguém falou para mim: pastor, eu convivo com uma pessoa que é muito ateu, diz que não crê em Deus de forma alguma. Eu disse: pergunte ele se ele é ateu. No dia que estiver dentro de um avião, e esse avião entrar em fortes turbulências, pergunte se ele é ateu lá dentro do avião em turbulência. Alguém disse: ninguém é ateu dentro de um avião em turbulência. Quando o avião começa a balançar, a gente já começa a orar: Deus, Senhor, perdoa meus pecados e tal. Se esse troço cair aqui, eu quero ir para o céu, eu quero estar com o Senhor. Não é não? Não é assim? Ateu enquanto a coisa não aperta. Ateu enquanto a pessoa não está lá no hospital, com um soro na veia, com um oxigênio no seu nariz. Ateu, só até acontecer essas coisas. Aí o ateísmo cai tudo. Então o individualismo é outro ponto perigosíssimo, para que nós não percebamos as pessoas que estão à nossa volta. Eu repito dizendo que individualismo é totalmente diferente, até porque toda pessoa individualista, ela se fecha no seu mundo, e isto é um perigo. Isto é um perigo, quando a pessoa se fecha no seu mundo e alguma patologia existe, alguma doença existe. Talvez uma doença da alma e até mesmo uma doença espiritual, quando a pessoa se fecha e diz: olha, eu quero viver a minha vida separada, a minha vida só, longe de tudo e de todos. Mas hoje, a lição de hoje é falando que nós somos corpo, e o corpo é composto de vários membros. E se um dedinho, pode ser esse dedinho aqui doer, todo o corpo padece, não tem jeito, né? Nós somos membros uns dos outros. E cada um de nós precisamos saber da importância de tudo isso. Meus irmãos, e o ponto 2.2 diz aqui que nós somos capacitados pelo Espírito Santo. O comentarista coloca que a ação do Espírito Santo em nossa vida não é só para nós pregarmos o Evangelho. Lá em Atos capítulo 1, verso 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e servireis testemunhas. Aí o Espírito Santo nos capacitando para pregar. Mas o Espírito Santo nos capacita para produzir frutos. Mas é o mesmo Espírito que nos capacita para que nós venhamos cuidar uns dos outros. Porque eu quero repetir isso: somos corpo de Cristo, somos corpo do Senhor, somos corpo de Cristo. Todos necessitam de cuidados. Quando Paulo expressa em 1 Coríntios capítulo 2, verso 21, sobre a dependência que cada membro do corpo tem uns dos outros, mostra que todos nós necessitamos de cuidados. Isto quebra totalmente a força do orgulho. Quebra a força do orgulho. Um dos maiores inimigos que o crente precisa vencer, uma das maiores barreiras que todos nós enfrentamos, é esse chamado orgulho. Às vezes a pessoa não diz nada para ninguém, mas a pessoa diz: olha, eu vou viver a minha vida, eu vou viver o meu mundo. Quantas vezes um espírito entra em certas mentes dizendo assim: as pessoas não importam comigo, eu não sou nada na igreja, ninguém me importa comigo na igreja, eu vou viver só, eu vou viver isolado. E muitos deixam a casa de Deus, muitos deixam a igreja de Deus. Mas é por isso, exatamente por isso, que Deus te trouxe aqui nessa escola bíblica dominical, para o Espírito Santo falar ao teu coração. Não importa a cor da sua pele, não importa a sua intelectualidade, não importa nenhuma posição que você esteja, o importante é que Deus te acha e colocou você no corpo de Cristo, e você tem uma importância muito grande para Deus e não para o homem. Então, irmãos, quando todos necessitamos uns dos outros, então
sem dúvida alguma, isto quebra totalmente a força do orgulho. Ninguém é importante na igreja, ninguém é astro na igreja, ninguém é estrela dentro da casa do Senhor. Todos nós somos iguais diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Meus irmãos, interessante que a Bíblia, a lição de hoje, ela traz esse assunto importante e alvissareiro de cuidarmos uns dos outros. E eu tenho dito aqui demoradamente que nós precisamos perceber as pessoas. Há pessoas que às vezes precisam da nossa ajuda, e essa ajuda pode ser de várias formas. Ela pode ser espiritual, ela pode ser emocional, ela pode ser através do nosso grupo de psicólogos, que ajuda as pessoas muito emocionalmente, a questão da alma da pessoa, enfim. Essa ajuda pode ser até no sentido material. Muitas pessoas às vezes precisam tão somente de uma palavra nossa, de uma oração, de um aperto de mão, como eu disse aqui. Mas interessante, o mesmo Paulo, que nos exortou várias vezes, dizendo que nós somos corpo de Cristo, nós estamos entrelaçados e que nós somos dependentes uns dos outros. O mesmo Paulo, ele escreveu lá aos Tessalonicenses uma palavra. E eu quero dizer para os irmãos aqui algo, nessa exortação no terceiro capítulo desta lição. É o seguinte, irmãos, eu sou dependente de todos vocês. Eu dependo da minha família, dependo dos meus filhos, de todos vocês. Mas essa dependência não pode se tornar um abuso. Entenderam? A minha dependência, a nossa dependência mútua, não pode se tornar um abuso. Aí quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, na igreja de Tessalônica, quando ele escreveu a sua carta, especialmente quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele falou muito sobre a vinda de Cristo, né? E o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E Paulo falou muito sobre a vinda de Cristo. E um grupo de crentes lá em Tessalônica, eles disseram assim: já que Jesus Cristo está chegando para buscar o seu povo, eu não vou trabalhar mais. Eu vou ficar tranquilo, vou esperar Jesus chegar e vou viver às custas daqueles que trabalham. Aí Paulo vem trazendo o capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. Ele diz: irmãos, eu ouço que há alguém desordenado em vosso meio. Que desordenação é essa, Paulo? Que coisa! Eu ouço que alguém está desordenado no meio de vocês, não querendo trabalhar. Que coisa tremenda! Ao mesmo tempo que ele fala: olha, vocês são dependentes uns dos outros, vocês precisam uns dos outros. Aí ele vem dizendo: olha, cuidado com essa desordem que está no meio de vocês. A preguiça muitas vezes faz com que as pessoas, elas se tornam insolentes. As pessoas ficam, e hoje no século 21 é do mesmo jeito. Quantas pessoas que às vezes não querem trabalhar, não querem lutar com a vida, e elas querem viver à custa de um irmão, de uma irmã. Ele encosta em um e no outro e diz: eu vou viver às suas custas. Eu me lembro quando eu era criança, passou um homem lá na nossa casa, não sei se a Neuza lembra disso. E ele passou na nossa casa e disse para minha mãe assim: eu queria que a senhora me hospedasse aí uns 2 ou 3 dias e tal. E minha mãe, muito bondosa, ela falou assim: sem problema, irmão. Aquele amor, aquela consideração. O irmão ficou 90 dias lá em casa. 90. Quando foi com 90 dias que ele estava lá, que minha mãe chamou e disse: meu querido, você não pode morar dentro da minha casa. Eu estou te hospedando todos esses dias aí, porque a minha mãe teve coragem, ela teve intrepidez para dizer para aquele homem: você não pode morar dentro da minha casa. Minha mãe tinha 5 filhas moças, embora ele era um velho, ele não era um velho missionário, mas ele queria morar dentro da casa de uma mulher que não tinha esposo, e assim de alguma forma explorando de nós. Aí depois de 90 dias, a minha mãe chegou perto dele e disse: olha, o senhor podia procurar um outro jeito para o senhor, já te hospedei 90 dias na minha casa. E hoje acontece isso muito, irmãos, acontece isso muito. Aí Paulo vem escrevendo aos Tessalonicenses, dizendo: olha, dependam uns dos outros, mas cada um trabalhe para ganhar o seu pão. Aí ele diz assim: se alguém porventura disser que não precisa trabalhar, então não coma também. Você não para de comer também. É coisa difícil, hein? Domingo passado eu disse para os homens, me parece que foi domingo passado, ou não sei se foi na congregação aqui, quando Deus levou a minha mãe, eu tinha 10 anos de idade, a Neuza tinha 8, está aqui o Tunico. E nós ficamos 8 irmãos dentro de casa, 7 irmãos, o Antônio havia casado. Fazer o quê? A mamãe foi embora, o papai não morava em casa mais. A gente tem que dar um jeito da vida, não é não?
A igreja já existia. Nós não iríamos vir para a igreja aqui e dizer, pastor Albino, agora o senhor cuida de nós. Nós somos filhos órfãos e o senhor cuida de nós. Não, Tonico foi trabalhar, minhas irmãs foi lutar na vida. Eu fui trabalhar também, catava papel na rua. Eu já disse para os irmãos, nunca tive vergonha de dizer isso. Catar papel aqui em Campinas, ó. E naquela época não tinha esse carrinho que eles empurram, não, esse carrinho bonito, não. Era no sacão que você colocava nas costas aqui, ia para o depósito vender, né? Vender papel, engraxar na rua, vender laranja, vender mexerica, vender pamonha. Depois eu passei a fabricar pamonha e vender na rua. 2 horas da manhã eu começava a fabricar as pamonhas, 7 horas da manhã eu estava vendendo pamonha na rua. Graças a Deus, nunca achei a vida difícil. Nunca achei a vida difícil. Eu vejo hoje pessoas, às vezes, nos sinaleiros, aí vendendo as coisas nos sinaleiros. Coisa bonita, coisa bonita. A pessoa está lutando com a vida, está fazendo alguma coisa para a sua sobrevivência. Mas Paulo diz, olha, irmãos tessalonicenses, não é assim não. A vinda de Jesus Cristo não vai acontecer dessa forma não. Vocês precisam trabalhar de noite para não ser pesado o seu irmão. Trabalhem, lutem. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Queridos, sem dúvida alguma, a palavra de Deus, ela não deixa brecha para nada. Da mesma forma que ela diz, ajude o irmão. Ela diz do lado de lá, você também não aproveite do outro não. Seja sábio para que você não aproveite do outro. Mas a tônica dessa lição hoje, irmãos, a tônica dessa lição é o cuidado que nós precisamos ter uns dos outros. Eu quero frisar isto aqui mais para que nós venhamos perceber as pessoas à nossa volta. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte, o Espírito Santo está falando com o pastor Samuel nesta manhã. Às vezes nós estamos correndo demais, andando para lá e para cá, e não estamos percebendo alguém que precisa de uma palavra nossa, que precisa de um olhar, às vezes que precisa de um aperto de mão, que precisa de uma oração. Tem um obreiro do nosso campo, deixe-me contar isso para vocês. É um episódio interessante, um obreiro do nosso campo, muito conhecido nosso. Ele morava aqui em um determinado local, não é longe daqui não, um setor não muito distante daqui. A sua casa, o lote da sua casa era um pouco escorrido, E o morador que morava do lado de cima da quadra, as águas da chuva, elas empoçavam no fundo do lote do morador, do lado de cima, entenderam? Então o morador chegou e veio ao obreiro, aquele obreiro, e disse, eu estou precisando do senhor. Ele disse, o que é? Eu queria que o senhor permitisse que eu pusesse um cano de esgoto, passando aqui no cantinho do seu lote, para sair na rua de baixo, porque a água empoça no fundo do meu lote, não tem como essa água ser escoada. Sabe o que o obreiro disse? Eu não vou fazer isso por você, não posso. O homem insistiu com ele, moço, como eu faço? Eu moro aqui, essa casa é minha. Como eu faço com essa? É uma questão, talvez ele não sabia que ele tinha o próprio direito diante da lei. E o obreiro falou, não vou fazer isso para você, não posso fazer. O homem, aquele moço descrente, falou para sua esposa, olha, eu me desgostei desse lugar. Eu vou vender isso daqui e nós vamos embora para a roça. E ele vendeu a casa. E foi embora para a roça. E foi para um lugar distante aqui no estado de Goiás. Um dia, sem saber de nada, aquele obreiro passa pelo local aonde aquele moço comprou aquela chácara. E ele passando por lá, em frente à chácara daquele homem descrente, a gasolina do seu carro acabou. E imaginem isso. Aí ele disse para sua esposa, estava ele e a esposa, e me parece que 2 menininhos, 2 crianças. Ele falou, esposa, eu vou pedir socorro lá naquela casa lá, que eu estou vendo que tem um carro na garagem. Eu vou pedir socorro naquela casa. E ele desceu lá. E quando ele bateu na porta, que o dono da casa abriu, quem era? Era o vizinho, que ele havia dito, eu não vou deixar você passar o cano no meu lote. Quando o vizinho abriu a porta, que ele conheceu aquele homem, ele disse que queria morrer. Falou, meu Deus, me mata aqui, não é possível que eu vim bater nessa porta. Mas ele disse que, moço, meu carro acabou a gasolina ali, eu queria que o senhor me socorresse nesta hora. O homem falou assim, mulher, vem cá para você ver quem é que está precisando de nós hoje. Vem cá, minha esposa.
Vem cá para você ver quem é que está batendo na porta na nossa casa hoje. Aí ele disse para aquele irmão, assim, para aquele obreiro: vou cuidar de você, vou te arrumar gasolina, vou fazer tudo por você, vou socorrer você. Quiser almoçar? Esse irmão, ele conta isso na frente da igreja. Ele conta isso na frente da igreja e a gente acha muito interessante, viu? A lição que ele tomou por poder servir uma pessoa, poder servir e não servir. Então eu e você precisamos tirar essa lição nesta manhã e saber que nós somos um corpo místico de Jesus Cristo, místico porque é possuído por vários membros diferentes uns dos outros. Uns aparecem mais, outros aparecem menos, todos têm a mesma importância. Eu saber que cada dia mais, esse corpo precisa estar ajustado. A Bíblia diz que ele precisa estar ajustado. A nossa dependência uns dos outros. Nós tomamos o mesmo pão e o mesmo vinho no dia da ceia. Eu não posso pegar no pão da ceia e não posso pegar no vinho da ceia aqui, amargurado contra o meu irmão. A Bíblia Sagrada diz: quando tu fizeres isso, volta a ele, vai lá e peça perdão a ele. Peça perdão a ele. Conserte com seu irmão. Volta atrás. Peça perdão a ele. Eu sempre digo aqui que a palavra perdão vem de perder. Para a pessoa perdoar, a pessoa precisa perder alguma coisa, perder o orgulho, perder a razão, e dizer: eu vou perdoar, eu vou abrir o meu coração, eu não vou ficar com essa doença na minha alma não, porque a pessoa que não perdoa, de alguma forma ela adoece, Então Deus nos trouxe aqui para saber que eu e você precisamos cuidar uns dos outros, e eu quero dizer para os irmãos mais uma vez aqui: eu preciso de você. Eu preciso de você, eu preciso da minha família que aqui está, preciso da minha esposa, preciso do meu filho, da minha nora, preciso do meu genro, da minha filha mais velha, dos meus netos, preciso de você. Cadê a Bispa Neuza? Saiu? Preciso de você, Bispa Neuza, preciso de você, Tunico, preciso de todos os irmãos, nós precisamos uns dos outros. Aleluia. Estejam em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que hoje, ao terminar essa escola, você não cumprimente somente aquelas pessoas que você é acostumado a cumprimentar, não. Procure aproximar de alguém que você nunca se aproximou. Chegue perto de alguém que você nunca chegou perto dessa pessoa e olhe nos olhos dela. Talvez ela esteja precisando de um aperto de mão. Esteja precisando de um olhar seu. Aleluia, igreja. Dentro de casa, nós precisamos perceber uns aos outros. Olhe para o seu filho, para aquela sua filha que está dentro do quarto o tempo todo. Para aquele adolescente que porventura ele esteja querendo se envolver somente no seu mundo ali. Perceba essa pessoa. Perceba ela em nome de Jesus Cristo. A responsabilidade de cuidar uns dos outros. Vamos orar, irmãos? Vamos orar, orem comigo. Deus eterno e poderoso, Criador dos céus e da terra. Diante do Senhor nós estamos mais uma vez, ó Pai. Quando o Senhor nos trouxe aqui, Pai, para nos ensinar que nós somos corpo de Cristo. Corpo de Cristo. E nós temos uma dependência muito grande, ó Deus querido, uns dos outros. Pai Celestial, ajuda-nos, ó Deus querido, nessa correria estrondosa desse mundão, ó Pai, a pararmos nessa correria da vida e a percebermos que nós precisamos de uma vida mais quieta e sossegada diante do Senhor. Ajuda-nos a meditar em Tua Palavra, ajuda-nos a ler bons livros, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai querido, a meditar mais nos Teus grandes feitos, ó Pai. Fica conosco nesta manhã, que o meu coração e o coração de cada um dos crentes aqui esteja totalmente voltado um para o outro, ó Pai. Senhor, fortaleça os laços familiares aqui hoje, ó Deus. Aquelas famílias que estão doentes, ó Pai querido, por intermédio, ó Deus querido, de alguma confusão, alguma coisa que veio, ó Deus querido, como um vento impetuoso. Faz quebrar, ó Pai Celestial, todas essas forças do mal, e que as famílias estejam unidas para a glória do Senhor. Fica conosco nesse dia. Esse é um dia que o Senhor fez para que nós venhamos glorificar a Ti e que nós venhamos fortalecer, ó Deus, esses laços de amor, esses laços de consideração e sensibilidade uns para com os outros, no nome bendito de Jesus Cristo. Amém. Cumprimente alguém que está perto de você, olhe para alguém, diga uma palavra bonita, maravilhosa.